Fala aí, pessoal. Muito bem, vamos lá. Será que o Brasil está preparado para a NR1? Né? Apenas 44% das empresas mapeiam riscos de saúde mental no Brasil. Segundo a pesquisa, combate ao assédio avança nas empresas brasileiras, mas 68% ainda não tratam questões como burnout e adoecimento emocional de forma adequada. Apenas 51% das organizações contam com políticas de apuração que incluem capítulos específicos para casos de assédio. E aí, Cid? Bom, para contextualizar, então, a NR1 é uma norma que ela regulamenta as questões sobre a segurança e a saúde, né, no ambiente de trabalho. É uma norma brasileira. Antes era muito visto a questão aí de equipamento, ruído, né, o ambiente se ele era insalubre, né, a questão aí dos EPIs. Riscos Só que aí biológicos, agora né? e isso era Químicos. algo muito evidente e prático, digamos assim, né? Uhum. E aí agora entra essa questão aí que é a saúde mental. Muitos fatores psicossociais eles têm que ser levados em conta, né? Que aí vai desde essa relação aí que a empresa e a cultura da empresa ela tá tendo, ela tá praticando aí no ambiente de trabalho. E aí um ponto que é bem importante, eu acho que vai ficar bem prático para as pessoas entenderem, né, é que é a CIPA. A gente se ouve muito falar sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que agora ela modificou, né, ela teve um upgrade, que é CIPA-A, aumentou um azinho no final, né, que aí é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio também, que Bom, aí entra todo tipo de assédio, tanto o assédio moral, o assédio sexual, e aí a ideia, né, é que agora a saúde mental ela tem cada vez um peso sobre o cuidado, sobre a atenção que as empresas têm que ter. e essa questão da NR1, ela já era para ter entrado em vigor do ano passado, né? Se não me engano, 1º de maio, Dia do Trabalho, do Trabalhador, né? E por uma pressão dos empresários, né, por eles não conseguirem se adequar a tempo, foi adiado mais um ano. No caso, entra em maio desse ano novamente. E, ao que tudo indica, as empresas ainda não se prepararam, né, Cid? Eu acho que as empresas ainda não entenderam qual é a proposta da NR1, porque a questão psicológica ainda é uma coisa ambígua, né? Uma coisa meio obscura. As pessoas elas ainda não têm conhecimento, uma clareza, né, a respeito do que tem que ser feito, né? E esses riscos psicossociais, né? Existe uma confusão. O pessoal acha que é para fazer terapia na empresa, né? E não é bem isso. É para você tornar um ambiente de trabalho. São riscos ambientais, né? Um ambiente de trabalho tem que ser um ambiente onde as pessoas se sentem livres, respeitadas, com confiança, e essa liberdade é uma liberdade, obviamente, adequada ao ambiente de trabalho, né? É uma questão das pessoas se sentirem seguras naquele ambiente, valorizadas, né? Cid? Não é para fazer terapia lá no ambiente, né? E aí um reflexo desse movimento que está acontecendo atualmente e o porquê que estão dando importância e até vir aí um critério de lei é que as pessoas elas estão se afastando cada vez mais desse ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho que ele acaba sendo tóxico, um ambiente de trabalho onde revela também muitas lideranças ou hierarquias que não cumprem ou não sabem, né, sobre o Ou não seu querem. papel, né, ou não querem, né? E aí tem muito essa questão de não estarem prontos para fazer a gestão de pessoas, estão nesses cargos, né? E aí o adoecimento ele acaba sendo evidente. Então essa norma ela acaba sendo muito importante porque ela traz um aspecto que hoje em dia se nota cada vez mais a importância, que é esse cuidado com a saúde mental. Então, de maneira geral,
a importância da gente entender que, de fato, naquele ambiente não é a terapia de forma individual, mas é algo que tem que ser feito na cultura da Não empresa, que a né? Tem que terapia ser não possa ser agregada aplicada, como uma né? medida, né, preventiva, uma medida de manutenção da saúde mental dos trabalhadores, né? Mas é um agregamento, não, o foco é o ambiente em si, né? E só para deixar claro aqui, Ciro, eu gostaria de ler a definição de assédio moral no trabalho, para o pessoal ficar um pouco ligado e atento o que que é, né? O assédio moral no trabalho se caracteriza pela repetição de condutas abusivas e sistemáticas que visam humilhar, constranger ou prejudicar a integridade de um trabalhador. Isso faz com que o ambiente de trabalho se torne um ambiente tóxico para esse trabalhador. E isso causa vários danos psicológicos, que podem levar à depressão, ansiedade, burnout. Né? Alguns exemplos: vigilância excessiva, metas impossíveis, isolamento intencional, difamação, sobrecarga ou críticas injustas, né, Cid? Então, assim, para o pessoal saber, bem, deixar bem claro, não pode ser algo isolado. O assédio, né, segundo a lei, ele precisa ser repetido, né, Cid? Onde que vai criar essa perspectiva do trabalhador de um ambiente tóxico, porque ele vai pensar, pô, eu vou chegar lá e vou ser injuriado, difamado, desrespeitado, né? E a essência, na verdade, dessa normativa, né, e desse acréscimo aí na CIPA é que seja muito divulgado sobre as empresas, né, sobre o papel aí, o dever e as exigências, né, de ambos os lados, tanto o empregado quanto o empregador. Então é algo que não pode só ficar naquele momento que tem a CIPA uma vez por ano, que é um objetivo muitas vezes aí só de cumprir função de lei e não de fato que tenha um benefício na prática, né? Então a grande pergunta é: será que essas empresas elas vão cumprir só para evitar a multa ou vão cumprir, né, com a de fato para construir um ambiente que seja de uma forma diferente? A gente está num movimento aí, de acordo com essa pesquisa, que menos da metade ainda das empresas, né, elas estão fazendo o papel que a lei exige. Exatamente. A reportagem fala aqui, né, essa pesquisa, né, que apesar, né, de ter 93% das empresas possuírem uma norma formal de assédio moral sexual, apenas 51% delas, né, de fato tem um passo a passo, né, uma política de como isso vai ser feito, né? Geralmente elas usam a mesma técnica para outros tipos de coisas que acontecem na empresa. Não tem um passo a passo específico para o assédio, não existe uma segurança daquela pessoa que está denunciando, não existe aquele sigilo, né? A pessoa está sendo investigada, a pessoa fica sabendo, parece que de imediato, ela não é investigada, né, sem que a pessoa saiba, para que realmente possa ser avaliado se a conduta dela está sendo de fato aquilo que foi denunciado, né? Então existe um receio de represália, existe uma insegurança. Às vezes a pessoa que denuncia ela pode ser mandada embora, ela não tem uma segurança de fazer isso. Então existe ainda uma cultura de proteção ao assediador, que geralmente, né, Cid, não é exclusivo, mas geralmente são de lideranças. E não é o líder direto, às vezes, do funcionário, às vezes é o chefe, né? O líder ele fica nesse impasse, né? Como que eu vou passar uma orientação razoável para esse funcionário, sendo que o meu chefe está me cobrando o resultado, né? Então, não existe uma política de fato que se importa com a saúde mental, né? Então, só que isso impacta nos resultados da empresa. Então, será que agora esses chefes, né, com esses resultados, né, de turnover muito alto, né, altas demissões, dificuldade de contratar, será que agora eles vão se tocar que realmente isso precisa ser feito por conta da saúde da empresa também?
E aí é algo que vai ser um desafio, né? Ser colocado aí na prática para todas as empresas, só que ele se faz necessário, né? Acaba sendo aí que é um processo de desenvolvimento que a gente vai ter que passar enquanto sociedade, porque as relações de trabalho, do jeito que elas estão estabelecidas hoje, né? Tá vendo aí que tá entrando num caminho de falência, né? Exato. Não é à toa que existe aí o mito dessa tecnologia que venha de fato para substituir, mas é muito por conta dessa mão de obra que falta, né? Talvez aí só para preencher uma lacuna desse mau comportamento, desse olhar que ele ainda não está sendo como deveria ser. Bom, essa era a notícia que a gente gostaria de trazer. O bom é que cada vez mais a psicologia ela está adentrando aos espaços, né? E aí a gente vai acabando com aquele preconceito sobre a saúde mental de uma maneira geral. Deixe aqui nos comentários se você já passou por uma situação dessa na sua empresa e como é que você lidou em casos de assédio. Era isso então, Rafa, no nosso vídeo de hoje. É isso aí. Se inscreva no canal, né? Curte, comenta, compartilha, ajuda a gente. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais, então.